Boa tarde, senhores ministros. Meu nome é Andrei Guzmão, eu sou advogado, atuante em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e na presente sustentação oral eu falo em nome de José Oliveira Rezende e Almira Nogueira Rezende. Nós somos recorrentes e agravantes no agravo regimental que será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, para contextualizar, é necessário primeiro fazer um breve relato fático com relação ao que será tratado nessa sustentação, e inclusive foi defendido no próprio recurso. A presente demanda, ela visa pedido de rescisão contratual movido pelos meus clientes, motivado na impossibilidade jurídica para com o cumprimento da obrigação. Essa em si era a causa principal, a causa de pedir da própria ação originária. Explico melhor essa causa de pedir justificado. Foi alienado um imóvel rural de propriedade dos autores, e como forma de pagamento desse próprio imóvel rural, foi prometida a entrega de um outro imóvel, um outro apartamento. E esse apartamento, por sua vez, ele nem era de titularidade dos requeridos. Para contextualizar o que eu quero dizer, eu vou justificar para os senhores, vou mostrar a própria inicial que já traz isso desde os seus primórdios. Veja bem, aqui vocês podem ver na parte grifada, a gente já descreve no início que há evidente má-fé por parte dos requeridos quanto à entrega do imóvel prometido em contrato como forma de pagamento, visto que este não é nem de propriedade dos requeridos. Ora, é evidente que a impossibilidade jurídica para com o pagamento é clara. Se aquele promete entregar algo que nem seu é impossível o próprio cumprimento da obrigação. E essa é a causa de pedir que se funda toda a demanda e dá origem ao presente recurso. Acontece que, em contestação, os requeridos vêm ao processo e argumentam uma questão prejudicial de mérito, que é a ausência de prévia notificação indispensável para o pedido de rescisão contratual nos contratos de compra e venda. E argumentam que, muito embora tenha havido no passado uma notificação para tratar sobre isso, eles dizem que eles pretendiam substituir, veja, substituir o pagamento da entrega do bem pelo pagamento do valor correspondente em dinheiro. E eles são muito claros na defesa ao dizer: a proposta foi repetida em 2014 e ainda permanece em vigor. Ora, se a própria notificação precedente ao pedido de rescisão contratual tem como finalidade purgar a mora, fazer com que aquele que deve coloque em dia sua obrigação, e o requerido vem em contestação e informa o interesse de purgar a mora, substituindo aquele imóvel pelo valor correspondente, e assim foi possibilitado a pretensão de purgação da mora, de colocação do contrato em dia, finalidade esta da notificação prévia, foi judicialmente possibilitada para os devedores. Veja, essa é uma petição que foi protocolada na sequência, no qual foi transcrito a parte onde que permanece em vigor o acordo estabelecido, e o próprio tópico diz homologação do acordo proposto pelo requerido. E aqui nós deixamos muito claro a questão de que, se a intenção é purgar a mora, colocar em dia o contrato, é dado essa possibilidade ao devedor. A gente garante essa possibilidade, desde que deposite o valor adequado do imóvel. Isso nada foi feito. Essa tentativa de purgação de mora foi mera estratégia utilizada pelo requerido para travar a ação, porque a mora nunca foi purgada. Aliás, era impossível de ser purgada com a promessa de entrega de um imóvel que nunca foi dos requeridos, nunca foi dos devedores. Por fim, excelência, apenas para solidificar aquilo que já foi argumentado, a petição seguinte do processo deixa muito claro a possibilidade de judicial purgação da mora, sem qualquer prejuízo para os devedores ao argumentar a questão da troca, ainda que seria do crivo do próprio credor a aceitação da substituição do bem prometido, que era um apartamento, pelo valor em dinheiro, assim foi possibilitado judicialmente. Veja a petição. Temos aqui: o requerente aceita a proposta entabulada, demonstrando interesse tanto prévio como oportuno de solucionar o litígio posto em juízo, suspendendo a presente demanda até o cumprimento do respectivo acordo, aceitando o recebimento do valor correspondente ao imóvel prometido e comercializado à venda. Veja, se o direito à purgação da mora era aquilo que foi requisitado que acontecesse pré-processualmente e judicialmente é concedido o próprio direito, qual o prejuízo, excelência? Não existe nulidade sem que se demonstre o prejuízo. Sendo assim, excelência, é incontroverso que a causa de pedir da ação tem como justificativa primordial a impossibilidade jurídica para com o cumprimento da obrigação prometida. E esse foi o fato que deu causa ao desfazimento contratual, sendo dispensável, inclusive, a prévia notificação para aquele que não tem condições de cumprir o contrato. É impossível o seu cumprimento. O imóvel prometido à entrega não pertence aos requeridos, excelência. Como prova em conteste disso, foi notificada, foi oficiada a própria construtora, que trouxe no processo e deixa muito claro que o imóvel que foi prometido, veja, ele foi alienado para terceiro, veja bem, para a senhora Rafaela, e na sequência ela esclarece ainda que não existe
que não localizou em seu sistema nenhuma negociação com Luciano ou Neopar. Ora, não existe qualquer direito dos requeridos com relação ao imóvel que prometeram a entrega. Prometeram uma obrigação impossível de ser cumprida. Por último, e não menos importante, excelências, um parecer de um próprio magistrado da causa, tal como os outros 4 que precederam o julgamento, reconheceram a questão da impossibilidade da entrega de um imóvel que nunca foi dos devedores. Aqueles que se prometem entregar um bem que não os pertencem, não tendo condição de o fazer, a rescisão do contrato é óbvia. É impossível o cumprimento daquela obrigação. E seguiu dessa forma o parecer de um magistrado. Veja. Vindo então a descobrirem que o imóvel, na verdade, não era sequer de suas propriedades, conforme afirmado no contrato. Veja, o imóvel prometido, não sendo impossível a sua entrega, é impossível o cumprimento da obrigação. E a rescisão é o único caminho, independente da prévia, posterior, concomitante notificação à propositura de qualquer demanda, excelência. A obrigação é possível de ser cumprida. E esse é o motivo que move o judiciário. Estamos aqui tratando há mais de 12 anos o mesmo processo. Feito todos estes esclarecimentos fáticos, senhores, agora nos encontramos na mesma página. De modo que, após decisão favorável aos autores, os meus clientes, em primeiro grau, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, de forma unânime, os requeridos apresentaram um recurso especial, negado seguimento, após agravo e recurso especial, que monocraticamente foi julgado e revisou toda a cadeia de decisões, no sentido de anular o processo, considerando apenas e tão somente o único trecho da decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, onde que ele diz que, neste caso específico, é dispensável a constituição em mora dos devedores para o pedido de rescisão contratual, não levando em consideração todo esse outro contexto que justifica, de fato, a desnecessidade da própria prévia notificação. Observe, excelência, que nós não vindicamos aqui o afastamento de nenhuma tese já consolidada pelo tribunal. Não é isso o caso. O que a gente busca é demonstrar, de fato, a distinção entre o caso posto em juízo com talvez uma tese genérica utilizada para o caso em debate. No caso, o qual trago para vossas excelências apreciarem, é no sentido de que a prévia constituição em mora antes da interpelação judicial não haveria qualquer efeito, considerando a própria impossibilidade jurídica para com o adimplemento da obrigação, excelências. Isso é ponto incontroverso, já reconhecido por todos os outros juízos que trataram do processo, inclusive não foi matéria contestada pelo adverso. E esse é o mérito que se busca o adequado reenquadramento jurídico do caso em questão, porquanto a jurisprudência utilizada não se aplica nesse próprio caso. Se reconhecidamente impossível o adimplemento contratual, dispensável é, por via de consequência, a prévia notificação, que não tem a capacidade de fazer com que o devedor consiga purgar a mora.